Fala pessoal, seja bem-vindo. Eu recebi nos últimos meses várias perguntas que eu juntei aqui, as melhores para responder nesse vídeo. E a primeira é: Ismael, por que você não gosta de imobiliárias? Olha, você nunca me escutou dizendo isso. Não é que eu não goste. Na verdade, eu sou contra imobiliária dentro do stand da incorporadora. Porque num belo dia, uma imobiliária teve a brilhante sacada, a sacada genial, de participar dos stands de vendas das incorporadoras. E com isso, ela recebia no colo, sem investir um centavo em marketing, todos os clientes que o investimento dessa incorporadora levava até o stand. E ela não só abastecia os clientes para o atendimento daquele empreendimento específico, mas também como todos os outros empreendimentos que ela vendia ao mesmo tempo, porque ela simplesmente pegava o cliente que ela recebia de um stand e levava para outro sem a menor complicação, sem o menor problema, sem o menor pudor. E um detalhe também é que para as imobiliárias darem conta desse volume de stand que elas se comprometeram a participar, elas começaram a fabricar corretores sem capacitação, somente para constar, para marcar presença nesses stands e para captar o maior número de clientes possíveis. Então isso começou a prejudicar o negócio da incorporadora, isso prejudica os próprios corretores dessas imobiliárias, porque a maioria não sabe vender, a maioria quebra, a maioria é engolida por esse mercado imobiliário. Isso é pior para a house, porque prejudica bastante os corretores da sua própria equipe, porque com esse volume de corretor de imobiliária concorrendo dentro do seu stand, a sua house, que deveria vender tudo que aparece lá no seu stand, todos os seus clientes, ela fica sem vender. E isso também prejudica os seus clientes pelo mau atendimento que esses corretores sem capacitação oferecem durante o atendimento. Então, isso que acontece, é por isso que eu sou contra corretor de imobiliário dentro do stand de vendas, mas ao mesmo tempo, incorporador e corretor da house não se iludam, porque quem movimenta o mercado são as imobiliárias, e ela tem um papel fundamental na venda dos lançamentos imobiliários, mas não dentro do stand, e sim com a natureza delas, trabalhando a favor do seu empreendimento, trabalhando em conjunto com a house. Como conduzir o cliente desde o primeiro contato até a venda? Antes de responder essa pergunta, você tem que enxergar o seu modelo de vendas de uma forma geral. Você tendo essa visão desse quadro geral, você vai conseguir enxergar todo esse ciclo do seu cliente sem o menor problema. E para isso, você tem que se fazer a primeira pergunta: para onde eu quero levar o meu cliente nesse primeiro contato? E a minha resposta para esse primeiro contato é sempre levar o seu cliente até o seu stand de vendas. E para isso acontecer, você tem que fazer um primeiro reparo, que é direcionar toda a sua mídia para o seu stand, direcionar os seus anúncios, toda a sua campanha de marketing com o telefone e o endereço do seu stand, ao contrário do que ainda acontece muito no mercado, que eu vejo muito os telefones dos anúncios levando até a sede da incorporadora, e o cliente liga para lá, passa por um intermediário para depois ter um contato com um corretor. Então isso você tem que eliminar do seu modelo de vendas, justamente para agilizar e dar maior, ter esse primeiro contato mais qualificado possível para o seu cliente. Então, primeiro reparo, o cliente sempre liga, vai direto até o seu stand de vendas para já ter esse primeiro atendimento qualificado. E o segundo reparo é você não desperdiçar nem um pouco desses clientes que chegam até o seu stand. E desperdiçar, eu falo, você vai ter que peneirar todos esses clientes para tirar dali os clientes potenciais e descartar aqueles que não são compradores, aqueles que são curiosos. Mas a partir do momento que você já separa esses clientes potenciais, você não pode de forma alguma desperdiçar nenhum deles, como é comum no mercado hoje, por mau atendimento ou por desviar para outros empreendimentos. E isso você faz tendo ali no seu stand somente uma house, uma equipe capacitada para dar o melhor atendimento para esses clientes selecionados e não correr o risco deles irem embora, como acontece hoje, quando as imobiliárias atendem essa seleção de clientes. Ou elas podem desviar para outros empreendimentos, ou elas podem não atender
como deveriam por não conhecer o seu empreendimento. Então, esse é o segundo reparo: selecionar esses clientes potenciais e não desperdiçar nenhum deles por mau atendimento ou por levar para outro empreendimento. E o terceiro passo é esse acompanhamento que somente a sua house pode fazer. E separando essa parte dos clientes potenciais, ela vai ali fazer esse trabalho qualificado em cima deles, e durante esse atendimento ela vai mostrar o projeto, ela vai negociar, ela vai esclarecer todas as dúvidas, ela vai preparar para a assinatura do contrato, para sim fazer a venda. E depois dessa venda não morre aí, esse ciclo não morre aí, porque a house ela tem que ser qualificada para fazer todo o pós-venda, que é acompanhar esse cliente desde a compra até a entrega das chaves. Porque se a house largar esse cliente nesse meio do caminho, você corre o risco do cliente ficar inseguro por qualquer coisa, por qualquer obstáculo que aconteceu no caminho, por qualquer atraso na obra, por exemplo, por qualquer dificuldade que aconteça, qualquer imprevisto. E se esse cliente não estiver sendo acompanhado, ele pode ficar inseguro, ele pode ficar insatisfeito, ele pode se sentir lesado ou enganado. E isso você correu o risco de um distrato ou de um processo judicial. Por isso que todo acompanhamento do seu cliente tem que ser no primeiro contato, no stand de vendas, até o pós-venda, e exclusivamente pela sua house. Por isso que é importante você ter uma house com atendimento qualificado e nunca permitir que o seu cliente seja atendido por uma imobiliária, por um corretor que não seja especialista em você. Quando devo ter uma house? Essa é uma pergunta fácil de responder, porque a resposta é sempre. Uma incorporadora sempre tem que ter uma house, porque quando o seu cliente chegar no seu stand de vendas, ele tem que ser atendido da melhor forma. E quem atende da melhor forma é sempre a house. Não é porque os corretores da house são melhores do que os de imobiliária, não é isso que eu estou dizendo. Mas o corretor da house ele é especialista em você, especialista na incorporadora, e ele é exclusivo da incorporadora. Então é por isso que ele vai estar ali sempre focado no seu empreendimento e preparado sempre para dar esse melhor atendimento para o seu cliente. Então, uma incorporadora sempre tem que ter uma house. A única exceção, e não é nem pela incorporadora, e sim por respeito à house, que uma incorporadora não deve ter uma house, é quando ela gosta daqueles lançamentos cinematográficos que vão 5.000 pessoas para o stand, com 5.000 corretores, com mais sino tocando do que uma igreja, e que esgota o empreendimento em uma manhã, em um dia só. Eu não recomendo ter uma house por respeito à sua equipe, porque ela vai se preparar durante todo um tempo para vender o seu empreendimento, e chega lá, ela vai ser engolida por 5.000 corretores de imobiliárias e vai sair de lá decepcionada, frustrada, sem conseguir a venda que ela se preparou para fazer. Então, por respeito a essa house, não precisa ter uma equipe própria. Se você gosta desse tipo de lançamento, continua com a imobiliária do jeito que você quer, porque se dá certo para você, quem sou eu para questionar? Só cuidado para você não ter problema lá na frente com essas vendas rápidas, essas vendas relâmpago, sem nenhum preparo dos corretores antes. Onde a house deve ficar de plantão? Na sede, no stand ou nos dois? Lugar de house é no stand e não na sede da incorporadora, porque o lugar do primeiro atendimento do seu cliente é no stand e não na sede da incorporadora. É só lembrar do ciclo do cliente, do primeiro atendimento à venda, e direcionar todos os seus anúncios para o stand de vendas, porque é lá que a mágica acontece. Mas para isso funcionar, você tem que consertar o seu modelo de vendas e preparar o seu stand para ser somente da house. Você vai perceber que nesse modelo de vendas é tudo interligado, é uma teia só, e um dominó que sai do lugar, você pode parar o seu sistema. Mas ele é simples, é só começar, e o primeiro passo é arrumar o seu stand de vendas. Esse novo modelo de venda funciona com loteamento e com Minha Casa, Minha Vida. Então a lógica da venda é a mesma para tudo, incluindo imóvel pronto, desde que você tenha volume para vender. Se você tiver um imóvel só, por exemplo, você não precisa ter uma house, basta colocar esse imóvel
para vender com exclusividade uma imobiliária. Agora, para qualquer outro modelo, qualquer outro empreendimento, seja loteamento, seja imóvel pronto, seja apartamento na planta, incluindo o Minha Casa Minha Vida, a lógica e o modelo é o mesmo, que é criar uma house muito competente para gerenciar o mercado. E com o mercado eu digo todos os clientes que chegam diretamente até o stand, incluindo os clientes das imobiliárias. Se você usar esse modelo com uma house autônoma, sem o seu filtro, sem desperdiçar os clientes potenciais, as suas vendas vão funcionar. Inclusive, esse modelo é poderosíssimo para desencalhar o empreendimento já queimado no mercado, desde que a sua house seja foda. E para o Minha Casa Minha Vida a lógica é a mesma, só tem um porém, porque é um empreendimento mais engessado, com suas próprias regras, e nem sempre o incorporador tem controle total sobre o processo. Por exemplo, você teria que montar uma house para gerenciar as imobiliárias, considerando um ganho no médio, longo prazo, porque a tabela desse tipo de empreendimento ela é mais limitada, ela não tem muita margem, é mais difícil você tirar do sinal para pagar essas comissões. Então, você equacionando essa questão dos ganhos no médio e longo prazo, eu não vejo por que não funcionar. Inclusive, esse modelo deve ser usado principalmente no Minha Casa Minha Vida, porque é um tipo de empreendimento que fabrica dúvida na cabeça do corretor, fabrica dúvida na cabeça do cliente e é um prato cheio para dar algum problema, alguma complicação lá na frente. Eu tenho no meu stand 2 imobiliárias mais a house, e a house não tem mais o resultado que tinha antes e eu tenho que ficar no pé dela sempre para dar resultado. E as 2 imobiliárias juntas só venderam 5 apartamentos no último ano. O que eu faço para melhorar as vendas? Se a sua house não vende mais, não dá mais o resultado que dava antes, é porque você já matou o seu time, deixou a potência da sua equipe, a potência de vendas da sua equipe rastejando. Da mesma forma que você sabota diariamente a sua house, você também sabota diariamente as imobiliárias e deixa todos os corretores contra o seu empreendimento. Mas a solução é simples, que é parar de fazer house e imobiliária brigarem. E você faz isso primeiro tirando as imobiliárias do stand, segundo, reanimando a sua house com um novo modelo de vendas e com uma nova remuneração. E terceiro, fazendo house e imobiliária trabalharem em conjunto, porque imobiliária que não usa house para vender se sabota e perde dinheiro. E pior que não é nem culpa dos corretores, porque muitos incorporadores e muitos donos de imobiliárias proíbem essa parceria em nome de uma competição ridícula que só faz perder venda. Agora imagina comigo se todo corretor de imobiliária levasse o seu cliente para ser atendido por uma house que é especialista no empreendimento, especialista na incorporadora. É claro, é óbvio, é bem intuitivo que as chances dessa venda sair são muito maiores, porque o risco de perder esse cliente por mau atendimento é mínimo. Então, se você quer mesmo consertar suas vendas, para de escutar o que o mercado fala e corta esse mal pela raiz. Tira as imobiliárias do seu stand, dá uma recalchutada na sua house. Conversa com ela, desenha essas novas regras, capacita mais os seus corretores e coloca a house para trabalhar, para ser parceira das imobiliárias. Essa é a fórmula, não tem segredo, porque enquanto você continuar com esse modelo, onde house disputa atendimento com imobiliária, você vai continuar sabotando diariamente a sua potência de vendas. O que você aconselha para os corretores da house? Que sempre se especialize, saiba tudo sobre o empreendimento, saiba sobre a história da incorporadora, saiba sobre as regras da incorporação imobiliária. E quando chegar no stand, arruma imediatamente a sua mesa, arruma o seu material, arruma o ambiente, porque o cliente ele pode chegar de surpresa se você não estiver preparado, se você estiver distraído, você pode perder essa venda por mau atendimento. Então não dorme no ponto. E depois, corretor da house não pode ser fominha e tem que saber trabalhar em equipe. House só funciona em equipe, porque se for cada um por si,
Um corretor pode sabotar o cliente do outro, mesmo que inconscientemente. Se você acha que não, se um cliente não tem hora para fazer a primeira visita ao stand, ele tem muito menos hora para fazer uma segunda visita e ele pode retornar de surpresa a qualquer hora, a qualquer minuto, sem te dar a menor satisfação. E quando ele retorna ao stand, ele tem que ser muito bem atendido pelo corretor que está lá de plantão. E se for o seu cliente, eu tenho certeza que você vai preferir que ele seja atendido por um corretor parceiro do que por um corretor concorrente que pode sabotar essa venda por mau atendimento. Então é por isso que corretor da House não pode ser fominha, não pode querer abocanhar toda essa comissão e tem que saber trabalhar em equipe. E por último, saiba dizer não, saiba se impor sempre que você não concordar com a incorporadora e não trabalhe nunca para quem não tem ética, porque não vale a pena o desgaste, não vale a pena o risco de você manchar o seu nome e a sua reputação e principalmente porque quem ainda faz parte desse lado sombrio do mercado tem que ser deixado em escanteio sem conversa. Quantos corretores deve ter numa house? No mínimo 3 corretores exclusivos por empreendimento. Não é ter 3 corretores para atender 5 lançamentos. É uma house exclusivo por stand, exclusivo por empreendimento. Então, se você tiver 5 empreendimentos, você deve ter no mínimo 3 corretores em cada stand. É o suficiente para fazer esse revezamento funcionar e manter o stand sempre aberto. E quando eu digo aberto, é no horário decente, que é de 8 ou 9 da manhã até 6 ou 7 da noite, excepcionalmente até mais um pouco quando for necessário. Só que mais do que isso é matar a sua equipe e é sabotar as suas vendas pelo excesso. É por isso que a house tem que ser autônoma para gerenciar inclusive o horário de stand de acordo com a demanda real e não por achismo de incorporadora tentando adivinhar a hora que o cliente vai aparecer. Então, se a house comprovar essa demanda real, ela vai gerenciar esses turnos e vai decidir se ela aguenta só com 3 corretores ou se é preciso colocar mais alguém na equipe. Mas a house ela tem que se autogerenciar e tomar essa decisão sozinha. Qual corretor deve ficar com a comissão? Quem atendeu primeiro ou quem pegou a proposta? Eis a grande questão. O cliente vai até o stand, conversa vai, conversa vem e ele manda uma proposta. Só que depois você descobre que o miserável já tinha sido atendido por outro corretor e não te falou nada. Só que isso dói no corretor, porque no momento que ele faz esse atendimento que gera essa proposta, ele se acha mais merecedor do que o corretor que fez o primeiro atendimento. Principalmente se esse segundo atendimento tivesse sido feito pela house e o primeiro pela imobiliária ou vice-versa. E aí que começa a confusão, porque esse primeiro corretor, por sua vez, ele se sente injustiçado porque o cliente voltou até o stand sem dar a menor satisfação. E eu não tiro a razão de nenhum dos dois. Só que em vez de você perguntar quem merece a comissão, você tem que perguntar como cortar esse mal pela raiz, porque o que mais acontece é o cliente voltar até o stand sem dar a menor satisfação para o corretor e sempre vai ter essa picuinha para resolver de quem é a comissão. Isso desgasta o corretor e isso desgasta o incorporador que vai perder um tempo danado para resolver essa bucha. Você só resolve essa confusão com um modelo de venda bem definido, onde o cliente não tem que se preocupar com quem vai receber a comissão, se é o primeiro ou se é o segundo corretor. Ele tem que ser bem atendido e ponto. O problema não é dele. E o primeiro passo é tirar a concorrência entre os corretores de dentro do seu stand, porque isso derruba as suas vendas e um dos motivos é esse. Mas respondendo à sua pergunta, os dois devem receber a comissão, mas tem que ser um processo natural, sem briga, porque o corretor tem que ficar tranquilo, sabendo que ele nunca vai atender de graça. E da mesma forma, o seu cliente não tem que se preocupar por quem vai ser atendido dentro do seu stand, desde que ele seja bem atendido. Sou gerente da imobiliária X, tem uma equipe de lançamento que só tem corretor fera, mas não consigo bater as houses das incorporadoras. Você tem alguma dica? Você deveria mudar para como a minha equipe pode vender usando a house do que querer que a sua equipe bata uma house. Mas respondendo a sua pergunta, raramente uma imobiliária vai bater uma house. Não estou falando que é impossível, mas é raro por causa da natureza de cada uma e pela house ter o privilégio de ser o time da casa. Quer dizer que corretor de house é melhor que corretor de imobiliária? Não, não é isso. Mas a house, por ser mais focada e por ter informação mais fácil, direto na fonte,
ela normalmente tem mais facilidade para vender. Mas falando de corretor de imobiliário, eu costumo bater bastante nele, porque a maioria, e eu estou falando da maioria que eu conheci pessoalmente, e eu já conheci corretor de imobiliária pra caramba, mas essa maioria, além de não ter a vantagem natural que a House tem, ela não se esforça muito para conhecer o empreendimento, atende mal o cliente e os clientes que atende, ela ainda tenta desviar para outro stand, para outra incorporadora para tentar vender outro empreendimento. E essa mesma maioria se sabota porque não vende nem lá e nem cá. Mas eu quero falar também dos vários corretores fodas que eu já conheci e que foram meus grandes professores, mesmo sem eles saberem, por causa do jeito que eles atendiam e conversavam com os clientes, as técnicas que eles usavam, a forma que eles preparavam a mesa e o ambiente para receber os clientes, o jeito que eles abordavam as pessoas. Esse pessoal era foda e eu aprendi muito com eles. Tinha uns então que nem se fala, que inclusive eu cansei de chamar para trabalhar comigo ou indicar para outras incorporadoras. Só que mesmo assim, esse pessoal sendo foda, eles quase não vendiam ou não vendiam nunca, de jeito nenhum. E o motivo era que eles não conheciam um empreendimento especificamente como a House conhecia, e é por isso que a House sempre ficava na frente. Agora imagina o que aconteceu depois, quando a gente tinha um novo modelo de vendas e eu atendia o cliente desses corretores em conjunto com eles, juntava todo o conhecimento específico do empreendimento com o talento desse pessoal. Isso é venda de qualidade, isso é usar todo o potencial de cada um. Então esquece esse negócio de querer vender mais do que a House, porque isso não existe. Imobiliário que não usa a House para vender, dá um tiro no pé e sabota a sua própria venda. Se a sua equipe só tem corretor fera, usa o talento desse pessoal, junta o talento desse pessoal com o conhecimento específico da House que você vai arrebentar de vender. Isso eu te garanto. E com essa pergunta eu termino essa série, lembrando que você também pode deixar sua dúvida pelas redes sociais ou diretamente por e-mail, que a sua pergunta também pode ser respondida por vídeo. Então aquele abraço e até a próxima.